Olá pessoal, meu nome é Lael Rodrigues e eu estou aqui para gravar mais um vídeo de Jiu-Jitsu para a comunidade do Jiu-Jitsu, para você que ama esse esporte. Hoje eu gravei o BJJ Talk, que está lá no podcast, uma entrevista com o professor Gustavo Dantas, uma entrevista excelente falando sobre os desafios da migração, sobre a mentalidade do jiu-jiteiro. Tem muita informação legal, muita coisa boa, é uma entrevista de mais de uma hora. Está disponível no podcast, mas aqui no vídeo, que está indo para o Instagram e para o YouTube, a gente tem só a introdução e os pensamentos finais ali, a despedida. Então, você que quer assistir essa entrevista completa, o link está na bio do meu Instagram ou está na descrição do post aqui no YouTube. Eu estou aguardando vocês. Se você não está me seguindo no Instagram, cara, na moral, você está perdendo tempo, vai lá. Tem muito conteúdo de jiu-jitsu, muita coisa bacana. E eu estou aguardando vocês também no podcast, para a gente poder estar sempre compartilhando as novidades do mundo do jiu-jitsu. Obrigado por assistir, já vai deixando seu like aí, finaliza no like. É isso, finaliza no like, estou contando com vocês para a gente poder gerar sempre bastante conteúdo aqui. Fica com a entrevista do professor Gustavo Dantas e não esqueça de acompanhar o trabalho dele também. Bem-vindos de volta ao BJJ Bump Podcast, meu nome é Lael Rodrigues e eu estou aqui hoje com uma entrevista muito especial, um convidado que eu já queria trazer aqui há bastante tempo. Ele é um grande podcaster, é um faixa preta de jiu-jitsu também, quinto grau, não é isso, mestre? Isso. E além de ser um grande podcaster, é mental coach de jiu-jitsu. Bem-vindo, Gustavo Dantas. Brigadão, Léo, pela oportunidade aí. E vamos embora, vamos trocar aquela ideia. Sempre. Eu quis muito trazer o Gustavo, além dele ser um podcaster, que é da nossa área aqui, digamos, ele tá, além de fazer também um trabalho de mental coach, ele tem uma história muito particular com o jiu-jitsu, algo que eu queria compartilhar com vocês, que eu sei que é uma dor muito comum, é um pensamento, é um sonho muito latente da nossa comunidade do jiu-jitsu. Todo mundo que começa a treinar, todo mundo que pratica e pega gosto com o jiu-jitsu começa a sonhar em morar fora, em migrar, em ir para um outro país, especialmente os Estados Unidos, que é onde o professor Gustavo Dantas mora. E a gente vai contar essa história, os desafios mentais da migração, os desafios não só mentais, mas também financeiros, e tudo isso a gente vai comentar aqui como é que foi, porque o professor passou por isso há mais de 20 anos. Mas antes da gente contar isso para vocês, vamos contextualizar. Professor Gustavo, compartilha para o pessoal como é que o senhor começou a treinar e de onde surgiu essa ideia de mudar para os Estados Unidos. Cara, eu comecei a treinar jiu-jitsu para 14, 15 anos. Uhum. E eu já sabia da existência do jiu-jitsu. Eu não cresci com meu pai, minha mãe e meu pai se separaram cedo. Eu tinha uns 4 anos, meu irmão tinha 8. Mas ele fez um pouco de jiu-jitsu na época no começo dos anos 70, tudo. Uhum. Então ele mostrava algumas coisas pro meu irmão. Eu era muito pequeno, eu não lembro, mas mostrava algumas coisas. Então meu irmão sempre falava, pô, quando eu começar a dirigir, eu vou procurar uma academia, eu vou treinar. Eu sempre falava, vou treinar também. Uhum. E aí, quando ele completou 18, e eu tinha 14, e na época não tinha muita academia, isso era em 1988, 89, não tinha 89 foi o tanta ano que eu academia nasci, assim. professor, para você ter ideia. Não tinha tanta academia Sim. na área, né? E aí a gente conseguiu uma academiazinha. E aí o cara, era até legal, o cara infelizmente teve uma briga lá com a academia lá, era uma academia de ginástica, ele ficou uns 2 meses, aí foi embora, e aí eu tive que arrumar uma outra academia, meu irmão acabou parando de treinar, mas eu comecei aos 14, e aí fiquei direto, estava numa academia que era muito focada na parte de defesa pessoal, mas realmente eu tinha o interesse de competição. Sim, legal. E nessa época, de novo, não tem nenhuma internet, não tem nada para você achar, né, cara? Então, e aí eu fiquei lá um pouco, quase 2 anos e meio, eu sempre ficava enchendo o saco dele, né? Pô, cara, queria lutar, eu sei que eu sabia que existia campeonato, né? Eu sabia que existia, mas ele sempre me falava, não tem muito, o que ele dava certo, realmente não tinha muito. Mas aí eu enchi tanto o saco dele que ele falou, vou fazer um campeonato interno. E aí, pra esse moleque parar de encher o saco, né? E aí eu fiquei todo empolgado, fui, ele convidou umas academia, mas eu tomei um pau, cara. Nas 2 lutas que eu falei assim, irmão, tem alguma coisa errada. Eu venho aqui, eu não falto um treino, tá ligado? Eu venho aqui, eu faço tudo que o cara me manda. E, pô, eu vendo as pessoas fazendo coisas assim, na época, relativamente básicas, mas pra mim eram avançadas, e eu já tava de faixa azul. Eu falei, cara, então aquela experiência realmente
me deu uma sacudida. Falei, cara, eu quero realmente seguir isso. Uhum. E aí tive que procurar outra academia, e a história longa com isso, né? Eventualmente, quando eu era faixa roxa, comecei a treinar com o mestre André Pederneiras, Legal. e na época de ouro da Nova União, Vitor Shaolin, Robson Moura, Léo Santos. Então eu dei muita sorte de estar no lugar que eu estava, com os parceiros de treino que realmente eu tive. E para dizer a verdade, eu resolvi seguir o jiu-jitsu quando tinha 16 anos. Falei, cara, eu quero ser professor de jiu-jitsu. Que louco, hein? E eu falei, eu quero ter um dia a minha academia e tal. E na época não tinha campeonato mundial, essas coisas, não tinha nada disso. Sim. Então era só realmente eu queria ter. Só aconteceu, eu nunca achei que realmente eu fosse morar no exterior. Eu achava que eu ia sair do Rio. Sim. Que no Rio começou a crescer de tal maneira. Falei, a concorrência estava muito grande na época, né? Eu falei, eu vou ter que arrumar um lugar. E essa parte do exterior que aconteceu, eu gosto sempre de perguntar, assim, todo mundo tem algumas frases, né, cara, que a gente aprende na vida, e a gente tenta usar ela do melhor jeito possível na nossa vida. Tipo assim, uma que eu gosto, o trabalho árduo é a raiz da autoconfiança, né? Quando você sabe que você fez o trabalho inteiro, qual a frase boa que você gosta de carregar com você? Tem que ser indesistível. Meu professor fala todo dia. E para todo mundo que está escutando aí, cada um tem a sua frase, né? Sim. E a minha que eu escutei quando era mais novo, alguma coisa, não era exatamente as mesmas palavras, mas era: se você procura por uma grande oportunidade, aceite um grande desafio. Sim. E então, se você parar para pensar, sensacional, nos momentos da sua vida que você aceitou um grande desafio, cara, com certeza teve uma grande oportunidade, mesmo que seja de aprendizado. De repente você não teve o resultado que você quis, né? Mas foi um desafio que você se esforçou muito, de repente não conseguiu o resultado que você queria, mas de repente anos lá na frente você falou, pô, cara, foi uma bênção aquela lição. Total. Vamos dizer, né? E aí, em 1997, eu estava treinando para o Campeonato Mundial, e eu conheci um gringo, o Steve, ele morava em Las Vegas, e foi se preparar lá na academia do Dedé para o Mundial. E aí eu conheci e eu vi o primeiro dia, e no segundo eu vi, sabe aquela resenha depois da aula, todo mundo ali sentado, trocando ideia, rindo e tal. O bom e eu do vi o cara né? E eu vi o cara no canto, assim, alongando sozinho, deu uma pena do cara. Foi, pô, meu irmão, deve ser muito ruim você chegar num país e, pô, né, não sabe falar nada, e se sentir meio deslocado e tal. E eu tinha uma bolsa de estudo no Cultura Inglesa, e minha mãe conseguiu. Então eu já fazia aula, mas eu nunca tinha experimentado. Olha aí que louco. Falar. É uma das perguntas que eu vou fazer lá na frente, sobre o inglês, né? Isso. E aí eu nunca tinha tentado falar, até porque eu sempre fui um cara muito calado, muito na minha, então eu entrava muito e saia calado na aula de inglês. Eu já, tipo assim, não falava muito bem. Mas aí, quando eu o conheci, acho que eram uns 5 anos, assim, que já... Aí eu falei, um dia eu tava brabo, falei, meu irmão, eu vou lá, vou falar com o cara, vou experimentar o meu inglês. É a hora. Né? Aí eu comecei a conversar com ele, e falando, pô, qual é o seu nome e tal. Ele abriu um olho assim, caraca, você fala inglês? Eu falei, mais ou menos, devagar. E aí começamos a trocar ideia, o pessoal vindo assim, pô, Gustavo, não sabia que tu falava inglês. Eu falei, pô, nem eu, cara. E aí a gente fez amizade, sabe? Aí em 98 ele voltou pro Mundial de 98, mesma coisa. Ele até ficou uns dias lá em casa com a minha mãe, lá em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Pô, e aí foi quando as coisas mudaram. Ele falou pra mim assim, porra, cara, vai ter um campeonato em Los Angeles, esse 98. Sim. E eu moro em Las Vegas, pô, você pode ficar lá em casa, a gente vai de carro, são 5 horas de carro, você não precisa pagar hotel, você cala com a gente. São daqui a 6 semanas. Isso era 2 dias antes do Mundial de 98. Aí ele falou, pô, o que você acha? E aí, de novo, aquela frase vem: se você procura por uma grande oportunidade, aceite um grande desafio. Então eu falei, cara, eu sempre tive vontade de lutar no exterior. Sim. Né? Então, e aquela oportunidade apareceu. Então você tem 2 opções, né? O pessoal que tá escutando aí, né? Nessa situação, você vai falar, ou você vai falar,
pô, irmão, tá muito perto, cara. Pô, próxima vez, né? Pô, não me porque não dá preparei tempo. direito, isso, né? Pô, porque quando o cara falou assim, o que você acha? Eu falei assim, na minha cabeça, eu me imaginei lá. Assim, quando ele falou, eu falei assim, meu irmão, eu vou. Na hora eu falei, eu vou. Aí ele, pô, legal, você, eu sei que a dificuldade aqui de pegar visto, essas coisas, você tem visto? Eu falei, brother, não tem nem passaporte, nem dinheiro, mas eu vou. E eu botei aquilo na minha cabeça, falei assim, cara, eu vou. E aí, porra, uma história que eu posso ficar aqui longa para contar o que eu tive que passar nas próximas 5 semanas para conseguir consulado, uma briga do cacete. Não, se até hoje se hoje é difícil, imagina, né, 20 e tantos anos atrás. Resumindo, nessas situações, você tem que perguntar qual é o pior cenário, né? Qual a pior coisa que pode acontecer se eu tentar isso e não funcionar, né? Então eu tive que analisar. Eu falei, primeiro, o cara falar, a imigração, a embaixada falar não. Bom, perco o dinheiro da aplicação, mas para viajar para o exterior tem que ter passaporte, é progresso, estou com passaporte, né? Então pelo menos já é algum ano já posso ter alguma coisa garantida, né? É o primeiro passo, né? Então esse era o pior cenário. Eu falei, meu irmão, eu vou se não der certo, mas de qualquer maneira, consegui uma luta que foi do caramba, consegui ir sem gastar, voltei até com troco, consegui patrocinadores, dei o meu jeito lá, e aí acabei me dando bem na competição também, acabei me destacando no campeonato, e aí eu conheci o amigo do Steve John, que lutou no UFC, tudo, e era amigo do meu professor Dedé. Aí ele falou, pô, cara, você já pensou em morar no exterior e tal? E quando eu vi, assim, as coisas tudo certinho nos Estados Unidos, eu falei, pô, eu moro aqui fácil, sabe? Tava me formando na faculdade de Educação Física, na UFRJ, do Rio de Janeiro. E aí, pô, tava tudo encaixando, tava pegando minha faixa preta, então tava tudo encaixando certinho. Foi o timing certo, né? Foi... E aceitar esse desafio, assim, de... Eu não tava com nenhum trabalho garantido, tá ligado? Eu falei... Ele falou, não tenho como te dar um trabalho aqui, mas, tem... A galera aqui da academia tem vários caras que têm negócio, tem a galera que trabalha com pintura e obra, essas coisas, e dá pra te encaixar. Aí eu falei, pô, show. E aí ele falou, mas e aí eu, te ajudo com visto, essas coisas. Eu falei, meu irmão, que é complicado, tá bom demais. Né? E aí vendi meu carro, juntei tudo que eu tinha, deu $2.700. Caraca. Aí peguei minha mala e vim. Tô aqui, né? desde janeiro de 99. Professor, essa entrevista foi sensacional. Muito obrigado por compartilhar a sua história, todos esses insights poderosíssimos. Para mim foi um seminário particular a gente conversar aqui. Eu agradeço muito sua disposição, seu tempo. Você está aí do outro lado da América, né? Do outro extremo da América. E tirou esse tempo para conversar comigo e também trazer informação aí para os nossos ouvintes. Agora, se eu deixei de perguntar alguma coisa, o microfone é do senhor, pode falar o que quiser, deixar um recado para o pessoal, fica à vontade aí. Cara, agradecer essa oportunidade aí também, que até muita gente no Brasil não sabe a respeito do meu trabalho, como eu saí, né, tô 21 anos nos Estados Unidos, então muita gente não sabe a respeito do trabalho. Então é legal, aos pouquinhos eu tô chegando no mercado brasileiro, vamos dizer assim, de compartilhar as coisas que eu tenho aprendido aqui, que realmente muitas informações saem dos Estados Unidos, né, cara? Sim. Então, eventualmente, chegam no Brasil e outros países. Então, tem essa oportunidade de também estar procurando especialistas em assunto, para estar aprendendo com o pessoal e compartilhando, então, as coisas que eu aprendi na vida, e tenho muito para aprender. Eu gosto muito, minha mãe é professora, hoje em dia também, então eu acho que eu sempre fui um professor assim de natureza, então mesmo que eu não esteja dando aula de jiu-jitsu, eu gosto de impactar as pessoas de alguma forma, e acho que com o desenvolvimento pessoal é uma oportunidade muito grande. Então a única coisa que eu posso falar é, nesse tempo agora de coronavírus, como eu falei, aceitar
ter essa gratidão, ajudar os outros, e o que você vai tirar de lição quando terminar isso tudo e falar, pô, tô melhor do que antes, né? E eu acho que usar esse espaço, tem uma coisa que eu gosto de me perguntar todo dia, e eu vou dar de sugestão para você que está aí assistindo, está escutando. Todo dia quando você acordar, primeiro, lógico, agradecer, mais um dia que você está aí vivo, né? E qual seria uma ação, você tiver que fazer uma coisa hoje que vai te ajudar a progredir na sua vida, a um passo mais perto de onde você quer atingir. Não é, porque às vezes ele quer dar um pulo, né, cara? Eu tô aqui, eu tô lá. Pum! Não tem carona de Deus com um helicóptero que vai pegar aqui e vai te deixar ali, né? Verdade. Então você vai ter que respeitar o processo, né? Então, respeitar o processo de crescimento. Então, se é 1%, show, 1%. Sempre falo, se você é um competidor, eu falo, pô, Gustavo, eu sinto que quando eu luto, eu só consigo mostrar 40% no meu potencial. Beleza, usa 100% dos 40 que você tem e, cara, vamos trabalhar para fazer 41. Boa. Né? Não tô, 40, agora tô com 80. Não, cara. Alto nível, a melhora é muito devagar. É tipo assim, o processo é consistência. Então, acredito que esse é o momento de você acordar e falar, pô, cara, o que eu posso fazer hoje? Uma ação que vai me ajudar a atingir meu objetivo daqui a 3 meses, 6, 1 ano, ou o que for. Sensacional. Então, uma ação por dia, cada coisinha vai chegar lá na frente e vai conseguir. Como eu falei, eu dei aula, comecei a dar aula mesmo em 1995. Mas quando eu olho assim, a partir do momento que eu tracei meu objetivo, que eu queria ter a minha própria academia, em 1992, e eu consegui a minha academia em 2012. Foram 20 anos. Caraca. Eu estava vivendo do jiu-jitsu. Eu dava aula numa academia de MMA e tal. Só que eu estava sentindo que minha parada, eu falei, cara, eu não quero mais me envolver com MMA. Eu preciso fazer a minha parada. Né? Mas foram muitos anos e às vezes a gente fica botando tanto foco assim no resultado. Pô, mas até eu chegar lá para ter minha academia. Cara, curte a jornada, porque nesse nosso tempo aqui, nesse mundo é curto, né, cara? Sim. Então, acho que a gente tem que quer experimentar alguma coisa, vai errar, vai dar certo. Então, só lembra que pensa, para fechar com a frase que eu comecei, né? Se você procura por uma grande oportunidade, aceite um grande desafio. Perfeito. Que desafio você está disposto a aceitar agora, nesse momento? Perfeito. Qual é que você com certeza vai ter alguma oportunidade de crescimento, vai vir. Tem gente que não vê porque só está pensando no negativo, porque a coisa não deu certo, tudo bem. Mas pensa que esse desafio, pode ter certeza, cara, alguma oportunidade vai vir. Então você tem que ter clareza para ver, quando ela aparecer, você vê que valeu a pena. Excelente, professor. Excelente. Sem palavras. Muito bom. Pessoal, não deixa de seguir aí as redes sociais do professor. Como é que tá no Instagram, professor? Gustavo Dantas BJJ, Brasileiro Jiu-Jitsu. Né? Tá fazendo Gustavo live Dantas, BJJ. Tá fazendo live em português, em inglês. Tem podcast em inglês, em português. Tem muito conteúdo agora lá. O live eu tô fazendo até um pouquinho mais de português, assim, também, tem sido legal, mas essa semana eu também tenho uns 15 lives aí já programados já para essa semana. Então, botando conteúdo direto, porque eu sei que quando as coisas voltarem ao normal, não vou poder estar fazendo estudos de E depois de vai live. Ficar disponível no YouTube, alguma coisa assim? Cara, por um acaso eu comecei a gravar ontem. Gravei ontem no meu telefone, já devia ter feito antes, mas dei mole. Mas a partir de agora eu vou gravar e fica em pé, né? Naquele jeito assim, no YouTube não é o ideal, mas para quem de repente curte a pessoa e quer saber mais a respeito do competidor. O importante é o conteúdo, né? O conteúdo. Exato. Professor, muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima, pessoal. Bom, muito obrigado por ter assistido, eu espero que você tenha gostado. Como eu falei, é um vídeo mais curto, a entrevista completa tá lá no podcast, 1 hora de entrevista, na verdade mais de 1 hora de entrevista, mas por enquanto, se inscreve aqui e assiste esses vídeos aqui. Tamo junto, fique com Deus, até a próxima.